Pessoal, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos aqui então para mais um dia, de aula. Esta semana nós teremos duas aulas, tá? Porque semana passada não tivemos. E aí, devido à correria, nós tivemos aqui dois casamentos para realizar, mas foi uma correria danada. Mas graças a Deus a gente conseguiu. Saiu tudo certo. E aí, a outra aula, ela vai ser postada, tá? Por que eu comecei falando isso? Porque na semana passada, na 16ª aula, eu postei, ficou pelo menos uns 3 dias, praticamente sem nenhuma visualização. E olha que eu avisei a todo mundo, entendeu? Eu mandei uma mensagem de texto, eu fiz o teste, na verdade, e falei que tinha postado. Mas aí o pessoal não se ligou. Se você tem um link da playlist, que nós já mandamos para você no WhatsApp, se você tem um link da playlist, toda vez que eu adicionar um vídeo lá e falar, ó, tem vídeo novo, é só clicar naquele mesmo link da playlist que você já vai ver anexado lá no final o outro vídeo que foi postado, o novo. Então, a 16ª aula foi postada, ficou 3 dias sem ninguém assistir. Aí, depois que eu mandei o link direto da própria aula, aí que o pessoal assistiu, Nem sei se todo mundo assistiu. Então, meu irmão, quando eu avisar lá por mensagem de texto lá no WhatsApp, viu, irmã? Todos vocês. Tem vídeo novo, tá? Clica no link da playlist, vai lá embaixo que vai ter o vídeo novo. Tudo bem? Então, fica ligado nisso daí. Na sexta-feira, 7 horas da noite, eu vou postar, tá? Não vai ser ao vivo como esse aqui. Eu vou postar lá para vocês a outra aula, certo? Então, é isso daí. Amados, oramos, Como sempre, nós estamos fazendo aqui sempre nas aulas. Nós iremos orar para iniciar, e aí os demais irmãos vão chegando aí, eu vou adicionando aqui para acompanhar a aula, tá? Senhor, mais uma vez nós te damos graça, nós te agradecemos, obrigado por mais um dia, por esse privilégio de estarmos aqui, Senhor, na tua presença. Toma cada pessoa, cada um dos alunos nas tuas mãos, Senhor. Que essas pessoas fluam na unção, no espírito, na graça, na autoridade espiritual. Toda sorte de bênção seja sobre ele, seja sobre ela. Que o Senhor desperte este homem e essa mulher para se tornar um obreiro aprovado nas tuas mãos, Senhor. Honra cada um, Senhor, e abençoe todos, as suas casas, as suas famílias, tudo que eles têm apresentado em propósitos de oração, as suas demandas, as dificuldades, os problemas, Senhor, coloca as tuas mãos, meu Pai, e ajuda o teu filho, ajuda a tua filha, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Amém. E glória a Deus. Então, é isso daí. Pessoal, mandei para vocês aí também no WhatsApp, o esboço. Eu imprimi aqui para ficar mais fácil para mim manusear mais fácil, tá? Este mesmo esboço aqui foi o que eu mandei para vocês, que é a continuação da aula passada. A aula passada que nós, falamos sobre o filho, O que o filho representa. E aí nós deixamos o gancho. Nós falamos que iria ter continuação. Então, para falar sobre o pai e sobre a mãe também. Porque qual é o propósito dessas ministrações, dessa nova leva de ministrações? O comissionamento da igreja, tá? O comissionamento da igreja. Eu estou vendo também aqui
Hoje é a 17ª, a próxima é a 18ª. Bem provável que a 19ª aula vai ser de uma apostila que eu tenho aqui, até esqueci de pegar, só um momento. Espera aí, irmãos. Oi? É dessa apostila aqui, ó, do apóstolo Gelson, tá? Estava falando com ele hoje, que essa apostila ele me deu uns 10 anos atrás, eu acho também, que fala sobre o módulo, tá vendo aí, ó? Módulo, não sei se está embaçado, né? Módulo de evangelismo profético, tá? Uma apostila bem... Isso aqui vai dar um monte de dias de ministração. Talvez a gente comece esse módulo aqui, tá? Eu perguntei a ele se ele tem o arquivo, tá? Eu só tenho ela impresso assim. Se ele não tiver o arquivo, ele disse que lá para o final de semana ele vai ver, que ele vai estar em casa. Se ele tiver o arquivo, vai ser fácil para me mandar para vocês, porque senão eu vou ter que digitalizar cada um, botar no formato, dá um trabalhão, né? PDF e depois mandar para vocês. Então, fica ligado nisso daí, tá bom? Mas isso não é o problema, não. A gente consegue fazer, tá bom? Amados, vamos lá? Acho que já deu tempo de o pessoal chegar aí. Olha só, mesmo que seja um vídeo privado, quando você estiver assistindo no YouTube, marca aquele joinha, aquele gostei, né? Porque hoje, como nós estamos fazendo ao vivo e pelo Zoom, pastor, quero assistir a aula novamente para mim refrescar a memória, a cabeça, lembrar das coisas e tal, né? Então, quando você for lá assistir, marca o joinha, marca o gostei. Qualquer dúvida, comenta lá, que de vez em quando eu estou olhando para ver o que o pessoal está falando, tá bom? Vamos lá? Olha só, semana passada nós falamos do filho. Hoje nós iremos começar aqui a falar sobre o pai, tá? Esse é um esboço, né, que eu criei para a gente comentar. Então, novamente eu falo para vocês que não corrigi o português, se está errado, se está certo, se não está, não tem problema não. Aqui é um esboço para mim entender. Aí vocês que são melhores do que eu, vocês melhoram a coisa aí, tá bom? E até com esse esboço aqui dá para vocês criar umas ministrações, umas pregações abençoada, tá bom? Olha só, a palavra pai no hebraico é a palavra av. A palavra pai se escreve com duas letras, Aleph e Bet. Em hebraico, letras têm significado. É aquela mesma coisa que a gente falou sobre os filhos, né? Aleph significa força, autoridade. Já a palavra Bet significa casa e habitação. Então, a junção das duas letras, Aleph e Bet, formam a palavra força da casa. Ou seja, que já ficou bem simples, né? O que representa um pai numa família? O pai é a força da casa, tá? Lembrando que a gente tá, esse conceito aqui tanto pode ser aplicado para uma família normal, família nossa, carne, mas o intuito das aulas é colocar isso aqui dentro de uma visão de igreja local e de paternidade espiritual, tá? Então, os pais são os líderes, tá? O pai representa os líderes. Então, é os líderes que representam a força da casa, a força do ministério. Quando eu estava estudando e fazendo esse esboço, eu me lembrei lá daquela passagem do valente. Até anotei aqui, Marcos 3, 27. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, sem primeiro não
amarrar ou manietar o valente, então roubará a sua casa. Então, o valente da casa, o forte da casa, é o pai. Se o ladrão, o diabo, o inimigo, ele consegue amarrar, ele consegue neutralizar a força do pai, toda a família está em perigo. Traduzindo, você que é um líder, tá? Aí, tanto seja homem, mulher, você é um ser espiritual, lembre-se disso. Antes de ser homem e mulher, você é um espírito. E essa mesma força de ser, né, a força da casa. Antigamente, irmão, deixa eu fazer um parêntese aqui. Antigamente tinha muito dos ministérios, eu vivi isso muito, né? De uma forma assim mais, não quero nem dizer que é uma forma mais violenta assim do machismo. Não. Acho que era a falta de compreensão mesmo de muita liderança, e isso ainda continua ecoando, repercutindo até hoje, né? Só que eu, como várias milhares e centenas de pessoas, viram grandes mulheres também se levantarem no ministério pastoral, apostólico, profético, escritoras, mulheres que edificaram e edificam a vida, né, de milhares e de milhões. Então, há um tempo atrás, isso era impossível, porque a igreja meio que castrava todo o potencial. E nós sabemos que tem muitas mulheres que se destacam, e se destacam, assim, muito à frente. E no nosso ministério já a gente não tem essa visão machista, maluca. A gente quer que todos fluam, tá? Se nós temos um casal de obreiros, e esse casal de obreiros, tanto o homem como a mulher, flui no ministério, ambos têm que fluir. Se a mulher flui mais, então, automaticamente, ela vai estar mais à frente. Não vejo problema nenhum. Desde que a pessoa se desempenhe como tem que se desempenhar. Então, isso serve para você também. Se você é uma mulher e está à frente do trabalho, está à frente da liderança, isso aqui serve para você. Você é a força, tá? Você é a força da casa, mulher. Desta obra, deste ministério, deste trabalho que você começou. Então, não vejo problema. Aí você tem que segurar. Voltando, a palavra pai em hebraico significa força da casa, a autoridade da casa. O que significa Abba, que é a expressão grega, né, para pai. Isso também significa pai. É a palavra transliterada do hebraico para o grego, né? A palavra Abba significa pai, também é um termo usado de ternura. Preste atenção, tá? Ternura, uma palavra com carinho, que um filho amado pronuncia para o seu pai. Ou seja, em uma relação afetuosa e de total dependência com o pai, né? Também pode ser traduzida como paizinho, papai, pai amado. Então, tudo que correlaciona com esse carinho, com esse afeto, é como se uma gíria, né, grega, Abba, que é o paizinho, o pai amado. Jesus, ele também usou essa palavra, né? Eu anotei aqui. Jesus, diante da aflição, lá no jardim do Getsemane, Marcos 14, 36, ele disse, Abba. Ele disse, papai, paizinho, pai é querido. Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas fazes o que tu queres, né? Faça a tua vontade. Aí, eu botei aqui uma curiosidade. Já que desde o começo nós estamos falando, por exemplo, nós falamos filho, filho tem a ideia do
do construtor, né, da família. Aqui nós já temos o pai, que é a força da família, a autoridade da família, tá? Nós temos aqui a casa, a construção que o filho faz é a casa, é a família. Já vimos isso também naquela aula que foi cumprida, tá? E eu coloquei aqui uma curiosidade sobre a palavra coração. Por que o Espírito Santo ele quer habitar no nosso coração e fazer morada no nosso coração? Por que Deus quer morar no nosso coração? Coloquei aqui essa curiosidade. A palavra coração em hebraico é a palavra lev. A palavra lev é escrita com duas consoantes, lamedes, que representa cajado. Olha só que coração também significa cajado e conduzir. Porque justamente o pastor usava o cajado para conduzir. O teu cajado me guia, me consola, né? Me conduz, tá? O cajado era o pedaço de pau que o pastor usava para ovelha, gado, né? Então, para conduzir o animal. A letra Vets significa também casa e habitação, que nós encontramos na palavra coração. Então, a palavra lev, coração, pode significar aquilo que conduz a casa. A nossa vida, ela é conduzida com aquilo que está falando ao nosso coração, tá? O coração é aquilo que te conduz, ou seja, para o caminho bom ou para o caminho não bom, caminho ruim. Se o teu coração vai bem, tudo vai bem. A pergunta é, como é que está o teu coração? Tudo que você faz e faz de coração, você está caminhando bem, tá? Você faz de coração, você tem aquela vontade de fazer. Se a obra de Deus, meu irmão e minha irmã, não está no seu coração, você vira uma biblioteca ambulante. Essa biblioteca ambulante que conhece muita coisa, já fez muitos cursos, mas não rompe, não flui no ministério. Para fazer a obra de Deus, tá? Para mexer com almas, com vidas, com pessoas, tem que amar. E tem que ter isso no coração. Ou seja, se o coração é uma casa, quando você coloca a obra, o coração na obra, você ocupa também, tá? Então, é uma ocupação do coração. É muito interessante. Esta casa, que é o coração, tá? Que é o que conduz a gente, eu anotei aqui o versículo de 2 Crônicas 16:9. O que me interessa é só a parte inicial. Afinal, quando o Senhor, os seus olhos contemplam toda a terra, para revelar-se poderoso para aqueles cujo o coração é plenamente dele. Seja, Deus quer revelar sua força para aquele que o coração é totalmente dele. Você está cansado de ouvir que Deus está à procura de um coração que seja totalmente dele. Coração é o quê? Casa. Uma casa que seja totalmente dele. Porém, é que às vezes nós estamos com essa casa chamada coração muito ocupado com coisas supérfluas, com coisas seculares, que às vezes não é nem pecado, mas toma o tempo, e também com coisas pecaminosas. Eu faço aqui uma reflexão para você olhar para o seu coração, para a sua casa, que é o que te conduz, tá? Que é o que conduz uma pessoa, é o coração. E aí, esse coração está disposto a fazer a obra? Como é que esse coração está em relação à obra? Comece a fazer essas perguntas.
e comece a resolver essas questões, tá? Então, a imagem do pai, o que o pai deve fazer é o quê? É ser a força da casa. Num comentário simples, nós poderíamos falar que o pai ele tem também a visão de trabalho. E o trabalho do pai é cuidar dos filhos, ensinar o filho do caminho, é dar uma identidade profética, como nós vimos ali na outra aula, nós citamos isso, né? Depois você lê, se você ainda não leu. Gênesis 49, o próprio Jacó abençoando os seus 12 filhos, e quando ele abençoa, ele dá destino, ele libera profecias, tá? Isso tem a ver com a identidade do pai, tá? O pai que eu estou falando é o líder, tá bom? O líder. Agora, nós vamos ver aqui também ver sobre a mulher, né? Porque o que a gente quer entender é a família, os filhos, o pai e a mãe. Que, na verdade, os três, né? Que representa a trindade também, a trindade do lar, a trindade da casa, né? Trindade da igreja. A igreja tem pai, tem mãe e tem filhos. Juntando os três, na verdade, é a totalidade, tá? Se você pega essas três ministrações que a gente está fazendo, ou melhor, duas, né? Três, porque aquela outra eu falei mais é do propósito. Mas se você pega essas duas últimas, 16 a 17, e ver essas três pessoas, ou três identidades, né? Pronomes, você pega esses três, pai, mãe e filhos, é a totalidade do caráter de um obreiro. Também significa, além do caráter do obreiro, das qualidades que o obreiro tem que ter. E não só das qualidades que o obreiro tem que ter, ele tem que ser isso. Porque ele tem que ser pai, ele tem que ser mãe, e ele tem que aprender também a ser filho. Tem muito líder que erra porque ele quer colher o que não semeou, tá? Futuramente vocês serão líderes de grupo familiar, ou célula, igrejas, né? Para você ser bem-sucedido nisso, para você colher honra nisso, para você fluir nos dons, na operação de milagres, para você viver o mesmo nível de bênçãos que eu, pastora Cleise, né? Estamos recebendo a nossa paternidade também, para você viver debaixo desse manto financeiro, tudo que a gente está vivendo no financeiro e assim sucessivamente, você tem que semear honra, não tem como. Você tem que semear honra, plantar honra. Ou seja, se nós estamos falando de uma família, qual é o dever do filho? É honrar o pai e a mãe. Tá? Se você planta isso, você vai colher isso de outras pessoas. Quem é que faz a pessoa colher isso? É o próprio Deus, ao longo do tempo. Se você é um filho honrado, Deus envia outros filhos honrados também para lhe ajudar. Ele te dá filhos honrados se você é filho honrado. Se você é filho desobediente, filho sem compromisso, sem palavras, você vai gerar e vai ter pessoas do mesmo jeito. Porque nós geramos pessoas à nossa imagem e semelhança. Porque nós somos pais. E Deus Pai gerou o ser humano, o homem, à sua imagem e à semelhança. Tá? Isso daí nem precisa eu gastar tanta energia, porque você está ciente disso. Nós vamos ver aqui também como você tem que ser filho, você tem que ser pai, você também tem que ser mãe.
Eu separei aqui dois termos hebraicos para mulher. O primeiro termo hebraico é a palavra Havá, tá? Se você vê aí que está escrito Shavá, como se fosse o C cedilha, o X, mas a pronúncia é com R. Essa daí eu procurei dar uma olhada aqui como é que os judeus pronunciam. É Havá, tá? Eva. O nome Havá tem uma conexão de raiz com o verbo lishot, que é viver. E com as palavras shai ou rai, né? Que daí é a mesma coisa. CH, que tem o som de R. Rai, ou raim, que comunicam a ideia de vida. Ou seja, Eva foi aquela que trouxe a vida para todo o ser humano, né? Todos os homens criados. Adão foi ali o original, Deus criou ele da massa, do barro, da matéria-prima que tinha ali, tá? Preste bem atenção. Por isso faz muito sentido chamar a mulher de Adão de Havá, porque um dia ela se transformaria em mãe de todos os seres vivos. Kol Haim. O que significa essa palavra, né? Havá, que é Eva, tá? No hebraico. Significa apontar, significa contar, significa declarar. E a pergunta é, que estou falando de uma identidade que tem na Eva, tá? Apontar, declarar, contar, mostrar o quê? O que essa Eva, essa mulher, essa identidade espiritual nos traz? Eva, pelo relacionamento pessoal com Deus, ou seja, ela via Deus face a face, na viração do dia, todo dia ela via Deus, contemplava. Ela teve a função oral de apontar, de contar, de declarar, de mostrar Deus para os seus filhos, para as suas gerações. Da mesma forma, a mulher, aí eu botei entre parênteses, a igreja tem esse objetivo. Então, a mulher, no sentido igreja, no sentido eu e você, nós temos a obrigação, a função, o direcionamento de apontar acerca das coisas espirituais, de contar das bênçãos de Deus, das coisas de Deus, de declarar a vontade do Senhor e mostrar para outras pessoas. No caso, ela era a mãe. Então, ela iria mostrar para os seus filhos quem é Deus, o seu reino, sua vontade. É o que a igreja tem que fazer. É o que cada líder tem que ser. Então, cada líder, aí eu entro de novo, homem ou mulher. O nosso objetivo, a nossa identidade, o nosso destino de ser igreja no reino é fazer isso daqui, é mostrar, é contar, é declarar, é apontar tudo que diz respeito a Deus e ao mundo espiritual, tá bom? O outro termo é Ixá, que é a palavra mulher. Ixi, desfocou aqui, ó. A câmera tá ruim no foco dela aqui. Tá? O outro termo é Ixá, que significa mulher em hebraico. É considerado uma forma feminina da palavra homem, Ish. No entanto, a verdadeira raiz, né, de onde vem Ixá, é derivada, é diferente do seu masculino. Nós temos a palavra, olha aqui, a primeira, isso aqui é muito bacana, gente. Eu acho muito bom isso aqui. Em Enesh, a primeira raiz semântica da palavra Ixá, que é mulher, Enesh, né? Eu até tentei escrever aí a pronúncia em português, Enesh,
que significa fragilidade, sensibilidade e delicadeza. Então, a mulher, ela tem a fragilidade, ela é a fragilidade, ela tem a sensibilidade e ela tem também a delicadeza. Dentro da figura de linguagem, a igreja, para Deus, é a fragilidade. Mas a igreja é que tem a sensibilidade, tá? A delicadeza. E é interessante que a sensibilidade, aí eu volto para o contexto de mulher mesmo, ser humano, tá? Todo mundo sabe que a mulher, ela consegue fazer tarefas juntas, várias ao mesmo tempo, muito melhor do que o homem, tá? Porque o homem, ele tem mais o foco. Se ele está fazendo uma coisa aqui, ele tem que fazer ali, ele não consegue fazer aqui, né? Ele não tem esse campo periférico muito, ele é muito focado. Então, ele foca ali, tudo que tira atenção, ele perde. Mas a mulher não, a mulher ela já consegue ter essa sensibilidade maior. Preste bem atenção. Outra raiz semântica da palavra Ixá é a palavra Esh, que é fogo, tá? E o fogo, irmão, representa o quê? Luz, energia, calor. Eu coloquei aqui entre parênteses, motivação. O fogo que tem a capacidade de produzir energia. Então, na mulher, na identidade da mulher, quando nós, como igreja, recebemos isso, nós estamos dizendo o quê? Que nós recebemos o fogo, o avivamento, o poder, a luz, a energia, o calor. A igreja tem que ser motivada. Não pode ser uma igreja fria, não pode ser uma igreja morta, não pode ser uma célula morta, não pode ser um culto morto. Nós temos essa capacidade de estar produzindo. E mulher, está todo mundo ciente. Ela é que traz a luz. A igreja tem que gerar filhos, tá? Botei uma curiosidade aqui também. Curiosidade que faz pastor em debate teológico brigar, discutir. É a famosa maconha teológica que eu chamo, né? Tem gente que fica viciado nisso. O que nós vamos falar aqui é só um termo discutido pelos teólogos. Não é, por isso que quando eu vou ensinar isso aqui, essas coisas eu falo, não é uma afirmação, você não tem que levar o pé da letra, tá? Mas para enriquecer mais o assunto, para você saber mais da curiosidade, né? Eu coloquei aqui a primeira cirurgia, Gênesis 2, 21. Esqueci de colocar aqui a referência, né? Quando Deus fez cair um profundo sono em Adão e ele adormeceu. A pergunta é, e aí, pastor? A mulher veio da costela do homem mesmo? Isso aí é briga, irmãos, dentro de debate teológico, tá? Aqui entra um grande mistério da criação. Será mesmo que a mulher veio da costela do homem? A palavra hebraica é a palavra mitzvah leatov. Olha só, mitzvah leatov, que são suas costelas, tá? Esta palavra, ela tem uma raiz semântica que significa segundo, tá? Costela e segundo. O que é isso? É uma expressão, é um termo que se usa. Esse cartão de memória, ele é preto, né? Tem partes brancas. Mas ele é quadrado, aí você pode colocar um termo, coloca uma expressão. Ele é quadrado segundo o que o criador dele determinou. Retangular, na verdade ele é mais retangular, né? Segundo a medida do criador, tá? Então, é algo para fazer o paralelo. Aí, preste bem atenção. Segundo a concordância Strongs, James Strongs, que é as que eu uso mais, inclusive,
90% das pregações, quando eu vou falar os originais, tanto no grego como no hebraico, direto, até às vezes eu falo, né? Que a maioria eu procuro do Strongs, né? Que é bem conceituado, tá? As concordâncias. Tem os comentários também, que é bacana, tá? Preste atenção. Segundo o dicionário James Strongs, aí tem as referências, tá escrito aí, uma costela, de uma forma figurada, a forma figurada da palavra. Então, lembra que eu sempre, quando vou pregar, eu trago a forma figurada das coisas, ó, sentido figurado. Porque o sentido figurado é o que é o quadro mental, é o pensamento que o cara está tendo na hora que ele vai escrever aquilo. É o que está na cabeça dele, tá? É o pensamento dele que ele vai colocar com palavras. Então, é por isso que é importante. Então, quando o escritor de Gênesis, que o pessoal diz que é Moisés, maioria, tem até gente que briga por causa disso, eu acredito que era Moisés, sim. Quando ele escreveu, vamos tirar da costela, ele tinha em mente uma porta, ou seja, tirar, sair algo dali. A porta tanto entra como sai, tá? Então, nós temos aqui o sentido figurado de porta, uma forma geográfica, ou seja, um reflexo de algo, algo semelhante, tá? Então, quando fala assim, que Deus criou a mulher da costela, ele quis dizer com a mesma semelhança, né? Com a semelhança do homem, é como um espelho, tá? Da mesma forma, do mesmo molde. Do mesmo jeito que o criador do cartão de memória fez retangular, ele diz, eu vou usar esse molde. É lógico que a gente sabemos que tanto na anatomia física, como nas emoções, nos sentimentos, no caráter, não mudou muita coisa, né? Inclusive, eu já vi um pregador falando sobre essas duas palavras, ish, que é homem, e isha. Aí ele diz, mulher sempre tem algo a mais, porque até na expressão hebraica, para homem é só ish, para mulher, isha, né? Aí ele leva até para o sexto sentido que a mulher tem, que é a percepção, a sensibilidade que a mulher tem melhor do que o homem, né? Então, segundo alguns especialistas do Antigo Testamento, a mulher teria sido criado a partir da imagem de Adão. Não é que foi igualzinho Ctrl+C, Ctrl+V, né? Colando, copiando e colando, não. Mas pegou o molde e mudou algumas coisas. Ou seja, aí fica no sentido como Adão, quando a expressão é semelhante a Adão, criou semelhante a Adão, ou como Adão, não especificamente no sentido da costela física, tá? Então, isso daí é algo discutido teologicamente, que dá uma briga danada, tá? Esqueci de colocar aqui uma conclusão. Mas concluindo esse raciocínio, nós devemos ser pais, tá? Nós devemos ser pais. Nós devemos ser a força da casa. Nós temos que ser essa força da casa diante da obra, diante da igreja, diante das pessoas. Nós temos que levar essa responsabilidade, absorver esta identidade, tá? Nós também temos que ser esta mulher que é delicada, a igreja delicada, que age com delicadeza com as pessoas, tá bom? Que é gentil, que é uma igreja sensível. A mulher tem a sensibilidade, uma igreja sensível, um líder sensível a Deus, ao Espírito Santo, que trabalha com delicadeza.
Ao mesmo tempo, também nós temos aqui a identidade da palavra Ixá, fogo. Temos que ser luz, temos que ser energia, temos que ser calor, temos que ser motivados, temos que ser quente, temos que a capacidade de produzir e todas as outras qualidades que o fogo tem, tá? Porque aí seremos tudo aquilo que Deus quer que sejamos na obra dele. Então, nós somos pais, nós também somos filhos e somos mães. E não só separadamente, os três ao mesmo tempo. Amém? Para a gente finalizar, alguém quer fazer alguma pergunta? Abre o microfone aí e pode perguntar. Tá bom? Aproveita que a gente está ao vivo aí e já pergunta. Senão a gente vai despedir e vai orar. E aí, próxima aula, eu vou fazer a mesma coisa, vou criar o esboço e vou mandar para vocês também, tá? Aí talvez, não que seja certeza, talvez, sem ser na próxima, na outra aula, a gente entra nessa apostila do evangelismo profético. Porque eu quero com vocês já começar a ver com o pessoal, aí eu vou começar a estreitar mais para conversar com vocês, principalmente no Zap, tá? As pessoas que têm condição de abrir uma célula. Eu fiquei enrolando um pouquinho, irmão, vou confessar para vocês também. Estou enrolando um pouco, porque quanto mais tempo a gente passa, quanto mais enrola, a gente está estudando toda semana, né? Mais essa pandemia, mais essa enfermidade vai saindo do Brasil e do mundo, né? Então, você vê que diminuiu bastante, tá? Porque tem alguns de vocês aqui que assistem às aulas e são pessoas de risco, idosos, né? Por isso a gente não ficou com tanta pressa. Mas, da agora em diante, a gente vai conversar com cada um de vocês para ver quem tem condição de já começar uma célula, um culto familiar, e a gente vai também dar instruções sobre as células também. Como é que a gente faz, como serão. Então, a gente vai conversar acerca disso também, tá bom? Não se preocupe, a gente vai parar para conversar bastante, posso até fazer um bate-papo aqui com vocês para a gente tirar todas as dúvidas acerca disso. Também não vou impor, obrigar ninguém, tá? Não vou impor e nem obrigar. No fundo, daqui a um tempo, irmão, você também tem que se decidir, viu, irmão e irmã? Você que está aqui no curso, você que está aqui participando, até pagando a sua mensalidade. E se você começar só a assistir, virar só o consumidor e não reproduzir o conhecimento que a gente está passando, não vai adiantar nada, irmão, ministerialmente falando. Talvez você seja edificado, você seja abençoado, você vai virar a biblioteca ambulante. Uma biblioteca ambulante que não flui para as outras pessoas. E o propósito da escola, o propósito desse treinamento é fazer você fluir em relação a pessoas. Tá? As dificuldades que as pessoas têm, como vergonha, timidez, mensagens, pregações, isso daí a gente pode criar mecânicas para ajudar você, para auxiliar você. Ai, pastor, o que vai me faltar é conteúdo bíblico. Não falta. Porque você pode pegar os vídeos de pregação lá do meu canal, que tem um monte que já tem até os esboços na própria tela. Às vezes tem uns estudos bíblicos que eu coloquei na tela, é só você assistir, anotar as palavras. Cria esboço a partir daquelas pregações. Prega a mesma coisa. E aí você vai ter muito conteúdo, porque tem quantas... Só no canal Fala Pastor, quantos vídeos que tem de pregação lá dentro? Tem mais de 100. Mais de 100 pregação. Você vai fazer
a célula uma vez por semana. Você vai ter sempre uma semana para criar uma pregação, uma ministração, um esboço. E daí para frente é orar, é ajudar as pessoas. E a gente vai estar acompanhando você à distância. Já te disse. Você vai me mandar fotos, você vai mandar vídeo da célula, a gente vai conversar. Aí, pastor, a célula está uma bênção, está mudando muita gente. Aí a gente vai marcar para ir visitar você, visitar a célula, anunciar, nós estamos na cidade e tal. Daqui a pouco essa célula ou esse culto familiar se transforma em uma igreja local. Aí, pastor, o que eu preciso para abrir a igreja local? A CAVOD. Aí já vamos para outro nível, outro patamar. Tá? Aí a gente já vai começar a treinar a pessoa realmente para ser um pastor, ser uma pastora. E se já é, porque veio de outros ministérios, a gente vai andar junto, vai reconhecer vocês, vai receber vocês, e assim sucessivamente. Então, prepare o seu coração, prepare a sua vida, porque eu tenho certeza que isso vai ser bênção. Você vai ser um canal de bênção. Nós vamos impartir com as pessoas, com os líderes que já estão fluindo na célula também, da mesma unção, do mesmo manto de cura, de libertação. Daqui uns dias, na sua célula, você vai mandar vídeo para a gente aqui, ó, pastor, testemunho de cura, que nós oramos na célula, que eu orei e coloquei as mãos, segundo aquela direção que o Senhor nos deu. A pessoa foi curada, demônio manifestou aqui, nós expulsou, pastor. Irmão, vai ser neste nível. Em nome de Jesus. Principalmente essa apostila do evangelismo profético, ela tem muito disso. Amém, amém, apóstolo. Em nome de Jesus, vai ser assim mesmo. Tá? Então, gente, é isso aí, tá? E daqui a uns dias nós iremos ver esses testemunhos aí, tá? A obra de Deus, ela tá crescendo, viu, irmãos? Continue orando por nós aqui em Aparecida de Goiânia. Goianira está dando muita gente ali com o pastor Denis, tá? Ore também pela pastora Ruth, pelo pastor Hudson. O pastor acabou de falar aí, né? Para tudo dar certo também, que eles vão começar lá a célula já. E tem outros locais também que a gente precisa urgente. Deixa eu dar um feedback para vocês que eu tive no Rio de Janeiro. A pastora Jota não está mais caminhando conosco, tá? Por motivos pessoais dela, passando crise emocional, um problema particular dela lá. E aí ela pegar o cajado da obra assim, do jeito que ela tá, ela não ia conseguir. E ela não quis assumir, então. Mas a gente está aqui, conversa com ela, fala com ela, a gente está cuidando na medida do possível. Então, a gente estava com essa ênfase, né, de abrir a igreja lá no Rio de Janeiro. Nesta ida que a gente foi lá, teve uma pessoa que ofereceu um salão lá. A gente vai verificar isso também, tá? Tem uma pessoa lá de Copacabana que, ó, pastor, tem uma sala, vou mandar foto para vocês, a gente vai ver as coisas certinho. Mas continuamos na estaca zero. Quem é pastor, quem é obreiro, quem é uma pessoa de condição para pegar uma bronca dessa, pegar uma responsabilidade dessa. Tem que preparar, as pessoas têm que se unir, a pessoa tem que se especializar, tem que levar o negócio a sério, tem que sonhar. Imagina em Copacabana, então, né? Lugar bom, nobre, bacana. Então, é uma coisa de vocês sonharem. Então, honrando, plantando honra, vão colher honra também. Basicamente isso. Fora outros e outros lugares. E aí na sua cidade, você, meu irmão, você, minha irmã, que vai até assistir offline, tá bom? Então, bora lá. Vamos para cima, tá bom? Mas Deus vai nos abençoar. Nós iremos ver daqui a um tempo fluir, tá? Cavode nesse Brasil, nesse mundão todo aí, em nome de Jesus. Alguém? Vamos finalizar então? Vamos orar? Sexta-feira eu vou postar o vídeo, tá? Vai ter uma aula a mais semana, que nós não tivemos semana passada. Sexta-feira eu vou postar. E vou avisar lá na playlist, vou fazer como da outra vez. Só vou avisar, ó, gente, eu adicionei o vídeo lá.
Aí aquele mesmo link da playlist você já acessa e assiste o vídeo que vai ser postado lá, tá? Vou gravar a aula e vou postar lá. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos. Obrigado por esse dia, por essa aula. Que esse entendimento sobre filhos, sobre pais, sobre mães, sobre casa, sobre família, sobre igreja, sobre o comissionamento da igreja, que é ser uma família, que impregne no nosso espírito, que não saia da nossa mente e que possamos viver, Senhor, isso dia após dia, momento a momento. Desperta, Pai, homens e mulheres, obreiros, para serem exemplo, para serem um canal de bênção, para ajudar outras vidas. Pai, toma nas tuas mãos cada um desses irmãos, dessas irmãs, e os abençoe de uma forma poderosa e especial, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, um forte abraço, um beijo no coração. Agora eu vou postar o vídeo lá, essa aula lá, no YouTube, e depois vai estar disponível para quem quiser assistir novamente. Deus abençoe vocês, um forte abraço e um beijo no coração.